o nacional. Referência. Viajou muitos países com você já, hein, professor? Tá Já isso. viajou muitos países. Veja que eu sempre admiro. E algo que eu aprendi, Michele, foi assim. Sabe qual foi o momento que eu cresci? E isso eu deixo um conselho a todos. Não é se é algo da minha profissão, algo da carreira e que eu aprendi com o tempo. O idioma. É, o que é mais complicado pra gente, Porque, né? às vezes, sabe o que acontece? A primeira vez que eu saí do Brasil, logo em 2017, 2016, a primeira vez que eu saí, eu tinha uma barreira muito grande para romper, que era o idioma. Eu saí, e eu conversando com os colegas lá fora, e um colega me fez uma pergunta que era muito curiosa para mim. E perguntou assim para mim: dentro do Brasil, tem alguém que repara celular? O Eric estava comigo. E ele falou para mim assim: existe alguém que repara celular dentro do Brasil? E eu digo: o quê? Que esse louco está perguntando, dentro do Brasil? Veja, somos 200 e poucos milhões de habitantes. E perguntar se existe alguém aqui que reparava. E aí, qual foi a E resposta? eu falava assim, e se inclusive nós temos muita gente boa lá dentro. E eu queria entender o porquê da pergunta. É. E com o tempo, foi me explicando. E o que dizia? Que não era o problema, que não tinha ninguém que reparava aqui. Era o quê? O idioma. O idioma era uma barreira muito grande, porque, preste atenção, todos os países que estão aqui à nossa volta são predominantes do espanhol. Nós aqui, o único que falamos português. Ou seja, de certa forma nós estávamos isolados. Vocês viram hoje no congresso, vocês estão vendo na quinta edição, de que o idioma vai ser importante. Vamos e que também não estudar é algo espanhol, tão, não é algo tão difícil. Não é. E eu falei assim, eu vou dominar o idioma, porque eu vou quebrar a barreira e vou poder falar que... Tu lembra aquela pergunta que você fez para mim? Que lá dentro do Brasil, se alguém repara, gente, hoje tem 18 países aqui dentro, por quê? Porque escutam que aqui dentro nós somos bons. Sim. Que nós temos um bom nível. Então, a barreira do idioma era isso. E tem um lema que o Toto fala muito, eu gosto. Ele sempre fala nos vídeos dele. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais. Né? E por que não unir essa comunidade? Sim. É algo difícil? Não. É algo que requer, sabe o quê? Dedicação, força estudo, de vontade. Força de vontade. Eu tenho certeza que vocês, quebrando essa barreira, vocês vão ter mais comunicação fora e vice-versa. Ou seja, a informação tanto sai quanto chega. Sim. Você tem mais um canal Aquela de comunicação. troca, né? E a nossa ideia é unir a nossa comunidade técnica através disso. Sim. Eu sou um porta-voz disso, eu sou alguém que cumpre a causa disso. E eu sempre falei, quando tem algum professor que segue a nossa metodologia, a nossa ideia, e meus professores aqui estão todos, e eu falo o quê? Que tem que aprender a falar o quê? Vini, Isso. o que tem que aprender a falar? Vamos ver se você vai falar espanhol hoje, amanhã. Vamos ver. Então, todos eles começam a ter isso, então isso eu trago de incentivo. E esse professor que vem aí, quebrou essa barreira, como outros, e começou a ganhar campo em outros cenários. E é do nosso time também, Claro. né? Falando em estar sempre lá no Tech Channel também. Então, essa importância de quebrar a barreira do idioma é uma das partes que nos fez crescer. Um dos principais desafios, né? Que nos fez crescer, mas o desafio é bom porque a gente faz crescer, né? Isso. E esse cara é um cara que se dedica muito. E é algo que é muito difícil, que tem a tremenda admiração por quem aqui repara Android. Quem aqui repara Android? Levanta a mão aí. Cadê? Se eu tenho admiração por todos. Não só porque repara iPhone também. Senão vai ter filme, professor. Mas sim, existe uma diversidade muito grande, que é a quantidade de dispositivos e a quantidade de falhas que existem no de Android, arquitetura. né? Ou seja, iPhone nós pegamos lá, cada ano sai 4, só. E Android sai quanto? 400 dorme mil, e acorda, sai 4 tem um mil. novo. Então cabe você a se dedicar mais, estudar mais. E hoje eu tenho uma grande referência no Brasil, e alguém que eu sei que estuda e que realmente se comprou essa briga pelos técnicos e tenta traduzir isso em sala de aula com Android. Então vem aí para vocês, Gennady Tech. Uhul! Gennady. Vem, mestre! There's no going back. Ei, tem fã-clube aqui, ó. Cadê o fã-clube do professor Gennady? Fala, pessoal, bom dia. Bom dia. Aí, pô. Então, pessoal, hoje eu trouxe aí um assunto
um tanto quanto interessante, curioso e fácil ao mesmo tempo. A gente fala que a nossa principal ferramenta de trabalho, quando trabalhamos com Android, é o esquema elétrico. E muitas vezes eu falo que a gente começa a briga já em desvantagem por não ter aí a ferramenta principal, que é o esquema elétrico. E quando nós temos essa ferramenta, o importante é que nós sugamos o máximo de informação, do que mais do que ler, é interpretar de forma correta o esquema elétrico, para que quando nós depararmos com um dispositivo que não possui essa ferramenta, nós sabemos como o circuito se comporta e sabemos como nós podemos iniciar uma análise e chegar à solução de um dispositivo, mesmo quando não temos aí a informação correta de um esquema elétrico, mas por intuição e por entendimento do circuito. Então eu vou utilizar aqui alguns dispositivos que eu tenho o esquema elétrico, para que nós possamos entender e fazer uma leitura e interpretação correta do sistema, do esquema elétrico, e que isso vai ajudar vocês também em uma pergunta que eu vou fazer aí no meio da apresentação, para estar aí desmistificando aí um pouco de uma informação que está correndo aí de forma errada, referente ao setor de OctaDCDC e backlight e as telas em céus nos dispositivos Android, beleza? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Assim, para explicar um pouquinho, vamos falar assim, quer dizer, se ele entender o sistema como funciona, exato, segue sendo a base vai servir para vários. Para vários. Então, por exemplo, vamos dizer assim, se ele entende lá no J5 que funciona, ele vai entender lá na frente em outros dispositivos mais novos. Exatamente. Por isso nós podemos, aí a gente quebra aquela barreira de não ter o esquema elétrico, de ter a interpretação, de você saber como aquele circuito funciona, opera, que você, ao invés de reparar um, você repara todos, porque passa o mesmo funcionamento. Altera algumas regras, mas segue, né? Exatamente. Então, exemplo, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar, exemplo, a tecnologia de fábrica desse aparelho. Porque se é um dispositivo que utiliza uma tela de AMOLED, nós sabemos já que o circuito integrado da placa vai ser um OctaDCDC, e que vai possuir aí 3 bobinas de entrada, uma de 7 volts, uma de 4 e uma de menos 4. Então, ou seja, qualquer serviço, independente da marca e modelo, qualquer dispositivo, se trabalhar com tela AMOLED, ele vai ter o mesmo circuito, a mesma engenharia, ele pode trocar o nome do circuito, o seu comportamento e algumas coisas, mas a engenharia em si é exatamente igual, e isso não muda de uma marca para outra, sendo Xiaomi, que está dando muita falha, Samsung, LG e assim por diante. Então eu escolhi esse setor porque é um setor que dá muita falha, independente da marca e de modelo. Okay. iPhone, Android, todos dão essa falha. E a partir da hora que você entende um circuito OctaDCDC, todos trabalham igual. A partir da hora que você entende um circuito de backlight, todos trabalham igual. A gente só precisa saber e ler e fazer uma boa interpretação. Ou seja, ele precisa classificar primeiro. Primeiro pega o dispositivo, que tipo de tecnologia display trabalha. É OLED ou LCD? É LCD, OLED, AMOLED, e aí ele vai classificar. E, às vezes eu até falo assim, eu às vezes tenho praticidade de ver a figura. Sim. Ele até pode pegar, de repente, um esquema TFT e colocar abaixo ali na própria tela dele, na própria bancada dele, às vezes, né? Ou ter um álbum, né? Para fazer uma comparação. Para fazer uma comparação. Então, tela de TFT, modelo, vai usar esse tipo de circuito. Essa tecnologia usa outra, facilitando para ele esse tipo de diagnóstico, né? Então, separamos em dois, e o que você vai explicar para eles hoje é isso, né? A diferença entre um e outro, e quando um falha e o outro, e tudo que você fazer. Exatamente. E qual o funcionamento e a leitura e interpretação correta desse circuito, que eu vejo muito pessoal com falha aí de backlight, principalmente, já pega a falha e já troca lá o kit, que eles chamavam de iPhone, começou isso, né? Troca diodo, bobina o chinês é assim, e o circuito. O chinês vende assim, vende o kit. Exato. Ele quer vender tudo para você, todos os circuitos. E aí você compra o kit, o que você resolveu? Não, troquei tudo. Aí a falha estava onde? E o pior é o seguinte, quando troca o kit e ainda não funciona. Aí o cara já não sabe mais para onde seguir. Bloqueou. Exato, já bloqueou. Bloqueado. Então, a partir da hora que você entende, fazer a leitura e interpretação, não tem isso trocar o kit, vamos trocar o componente exato de acordo com a falha que ele está apresentando e de acordo com a classificação que nós fizemos no início da análise. Ok. Muito bom, Gnag. Vamos esperar aí para ver o que você vai trazer de surpresa para nós. Vi que tem bastante fiozinho jumper, bastante Leandro Jumper ali na. Tem bastante. Prendeu, hein? Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos só classificar aí o que é uma tela de LCD, uma tela de OLED, tá? O professor Adeilson vai falar mais a fundo sobre isso, que a gente já vai partir mais aí para análise do esquema elétrico em si, ok? Então, aqui nós temos aí, ó, dois aparelhos diferentes, com telas de tecnologia LCD, que pode ser TFT ou IPS. Então, não importa se é TFT ou IPS, se classifica como LCD. É uma categoria diferente, mas se classificam como LCD, tá?
Então, sempre quando eu preciso de saber qual a classificação desse dispositivo, se é LCD ou se é OLED, sempre eu utilizo esse site, que ele vai me falar aqui se é uma tecnologia de TFT, que eu sei que é LCD, ou se é IPS, que também é uma tela de LCD e vai trabalhar de forma igual. E nos iPhones não é diferente. Então, está aí, uma tela, no caso, de IPS, que também é de LCD. E as telas de OLED, que no site, para você conferir a tecnologia da frontal, está aí, como AMOLED, e o J5 Pro também como AMOLED, ok? Então, a partir disso, a gente já sabe classificar qual dispositivo que você está trabalhando. Se é um dispositivo que calça uma frontal de LCD, você já sabe que na placa desse dispositivo vai ter um circuito de backlight. E se o dispositivo calça uma frontal de OLED, ou Super AMOLED, ou AMOLED, na placa do dispositivo vai ter um circuito octa-DCDC. Então, octa-DCDC apenas para as frontais OLED, Super AMOLED. Circuito de backlight apenas para frontal de LCD, TFT ou IPS, porque os circuitos trabalham com tensões e formas diferentes, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ok? As principais características de uma frontal de LCD são, internamente, as camadas de backlight, e onde ele possui também os diodos, os diodos geradores de luz, que são esses diodos. E esses diodos, eles são alimentados pelo nosso circuito de backlight pelas malhas ánodo, pelas malhas cátodo 1 e cátodo 2, que na verdade as malhas cátodo é apenas um feedback, é apenas um retorno do nosso LCD para que possa fechar o circuito. Exemplo, não adianta essa lâmpada ter apenas um fio positivo, você vai apertar o apagador, ela não vai acender, porque ela precisa de fechar o circuito. Então, ou seja, nós temos duas malhas para fechar o circuito do LCD, dos diodos da tela, que são a malha cátodo 1 e cátodo 2. E por que nós temos duas malhas para fechar o circuito? Porque dentro do nosso display de LCD, possui em média 14 LEDs. Então, ou seja, nós temos um ánodo que alimenta os 14 LEDs. Porém, eu tenho um cátodo, que é o negativo de 7 LEDs, e outro cátodo é o negativo dos outros 7 LEDs. E isso é uma falha que acontecia muito lá nos iPhones, que metade da tela ficava acesa e metade da tela apagada, porque faltava um negativo, um feedback, um retorno, faltava um cátodo, que é o que todo mundo fazia o jumperzinho lá no filtro e solucionava a falha de half backlight lá nos iPhones, ok? Então, o LCD é alimentado, linha ánodo, retorno, linha cátodo. E aqui eu tenho uma amostra de como funciona. Exemplo, se eu alimentar somente a minha malha ánodo e eu não tiver o retorno das malhas cátodo, os meus LEDs, como vocês podem ver, não acionam, não geram iluminação. E aí eu alimentei o LED da minha tela com uma tensão de 16 volts, que é uma tensão mínima que uma tela de LCD necessita para que possa acender os diodos geradores de luz de uma frontal de LCD, ok? Então está aí, uma só alimentado com ánodo, nada de luz, ok? Na outra imagem, eu alimentei um ánodo e um cátodo. E a partir da hora que eu alimento um ánodo e um cátodo, acontece a seguinte coisa. Vejam, eu tenho um ánodo e um cátodo. Então, eu tenho um LED aceso, um apagado, que é o cátodo 2. Um LED aceso, outro apagado, que é o cátodo 2. Um LED aceso e o outro apagado. E aí está. E quando eu alimento os dois cátodos, veja na imagem, um ánodo alimentando todos, cátodo 1, cátodo 2, cátodo 1, cátodo 2, e assim eu tenho todos os LEDs já acesos de forma completa, porque agora eu já tenho um ánodo e dois cátodos. Para que isso aconteça, é necessário que nós entendamos como o circuito de backlight funciona de forma correta. Porque eu vejo muitas pessoas ainda me perguntando, qual a tensão que eu vou achar na linha cátodo? Vocês já entenderam, linha cátodo não tem tensão, linha cátodo é simplesmente o negativo dos diodos da tela. Então, você nunca vai achar uma tensão na linha cátodo, ok? Só que para que a gente possa liberar essa tensão, gerar esse convertimento de tensão, que é, com quantos volts trabalha uma tela de LCD, pessoal? Vocês já viram aqui? 16, de 16 a 30 volts, de acordo com a marca, modelo e o modelo do backlight, ok? Então, nós sabemos que trabalha com 16 volts. Para que esse 16 volts seja gerado, é necessário que o circuito tenha uma habilitação, é necessário que o circuito tenha uma sincronização, e muitas vezes as pessoas me perguntam, professor, como que eu consigo medir esses 16 volts? Se você ligar o dispositivo sem a frontal conectada, você não tem esses 16 volts presentes.
você precisa de um reconhecimento do display. E muitas vezes, por falta de uma interpretação correta do esquema elétrico, vocês não vão saber qual a malha que reconhece, quando está gerando, quando é uma falha no diodo, quando é uma falha na bobina. E aqui eu vou passar um passo a passo de análise, junto com uma boa leitura e interpretação do plano esquemático, para que vocês possam entender. Então vamos lá, vou dar um zoom aqui. Todo o setor de backlight, pessoal, é alimentado por uma malha primária. A malha primária, o professor Fagner já explicou ontem, são todas as malhas que possuem alimentação da bateria antes da necessidade de pressionarmos a chave power. Ou seja, apenas pelo motivo de eu conectar a bateria, o meu setor de backlight já está sendo alimentado por uma malha primária. Até porque, quando eu conecto o carregador, ele já me apresenta imagem, mesmo com o dispositivo apagado. E, para isso, ele já precisa de estar sendo alimentado. Ok? Então, verifiquem. Aqui eu tenho uma malha VBAT, que é uma malha primária. E ela está entrando no circuito por, olha, a BOL E5, a BOL A3 e a BOL A5. Então, vejam que a BOL E5, ela está entrando como VIN. Essa é uma tensão que ela está entrando sem passar por nenhuma bobina de switch-tail, apenas para o circuito ser alimentado neste bloco, porque o bloco de backlight ele possui mais de um, ele possui 2 blocos dentro do mesmo circuito integrado, ok? Então, ou seja, a primeira tensão é somente para o circuito ser alimentado para que ele possa funcionar. A segunda malha é uma malha A5, e ela está passando por uma bobina de 10 microhenry. E vejam que dentro do nosso circuito, a malha está escrito backlight SW de switch-tail. Por aqui vai acontecer uma conversão de tensão, uma conversão boost. E essa malha está falando backlight switch-tail. É essa malha que vai gerar o boost para converter a tensão da minha malha ánodo, que nós vamos chegar lá agora. Então vejam, quando eu conecto a minha bateria, o meu circuito já está sendo alimentado para funcionar, o meu circuito está recebendo alimentação para fazer o boost da minha tensão primária, e ao mesmo tempo, ó, o meu diodo aqui de barreira está passando a tensão primária, e essa tensão primária está sendo armazenada nos meus capacitores aqui de 50 volts. E essa tensão de 4 volts, antes de eu ligar o aparelho, está chegando aí, ó, diretamente no meu FPC de imagem. E está indo para minha malha ánodo do meu display, tá? Dos meus diodos do meu display. Ok. Para que o meu circuito comece a trabalhar, a minha tela tem que ser reconhecida, porque se eu ligo o dispositivo sem a tela estar reconhecida, o meu setor aqui de switch-tail de backlight não vai começar a trabalhar. Então, eu vou continuar tendo apenas 4 volts na minha malha ánodo, ok? Ou seja, Genag, nós temos que ter uma sincronização, correto? Para que tenha luz e imagem sincronizada. Quando não houver imagem, quando não tiver a ordem que apareça a imagem, nós não temos luz. Exato. É só essa sincronização. Por isso que nunca vai gerar a tal tensão quando não estiver desconectado o display, porque não tem essa sincronização. Exato. E uma coisa muito importante no setor de backlight, que eu falo, quem já foi meu aluno sabe, que a primeira análise do dispositivo é sempre antes de você abrir. Às vezes o aparelho chega com falha demais, você já abre e já começa lá procurando o circuito integrado como um louco na placa e já fica meio perdido. A primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o aparelho antes de desmontar. Porque nós temos, em setor de backlight, nós temos 2 tipos de falha, e nós temos que classificá-las para nós sabermos por onde vamos iniciar a nossa análise. Se nós temos uma falha de backlight, é quando o aparelho, ele liga, apresenta imagem, porém não apresenta iluminação. Isso é classificado uma falha de backlight. E eu vou explicar para vocês o que vocês precisam para que o aparelho gere luz. E temos ao contrário, quando o aparelho ele gera luz, a tela fica branca, mas não tem imagem. E isso já se classifica uma falha de classificação LCM. é muito importante, porque às vezes nós cometemos um erro no diagnóstico, acreditar, não, para nós, quando está apagado, é tudo sem imagem. Então, o cliente, às vezes você não dá atenção no detalhe, e às vezes o detalhe é tão pequeno que não tem luz, que acontece o quê? Que você vai investigar por imagem, sendo que a falha está por luz. Backlight, então, às vezes é bom, eu sempre pego assim, especialmente nos iPhones, hoje já não tem mais essa tecnologia nos mais novos, mas nos outros sim. Eu sempre tive uma tela, e sabe aquele plástico do fundo, aquele backlight do fundo, uma tela velha que funcione imagem, eu sempre removi ele. Para ficar mais claro, né? Então o que eu faço? Eu pego aquela tela, conecto e coloco na luz do meu microscópio. E ali ele vai transparecer a luz e vou ver a imagem. Ou seja, eu falava, não, esse dispositivo tem uma falha de luz, não imagem. Então, o que o Gennady se refere é sempre a classificação muito importante. Luz, luz, imagem, imagem. Não equivocar no diagnóstico aí, porque senão acaba matando o telefone. Que você fazendo a classificação, você vai ter uma análise extremamente reduzida.
Então, você vai fazer uma certa análise para uma falha de backlight, que é uma falta de iluminação, e você vai fazer um outro tipo de análise para uma falha de LCM. Não é necessário você analisar todo o setor, a partir da hora que você classifica a sua falha, ok? Então, ou seja, para que o aparelho possa ter iluminação, é necessário que eu tenha tensão de switch de backlight com a indutância correta, 10 microhenry, e a gente pode verificar o trabalho dessa indutância com o I2 book. Papá, toca cobrar comissão de I2 book aí já. Ah? Então, ou seja, nós precisamos primeiro da bobina em perfeito funcionamento com a indutância correta. Preciso do circuito funcionando para gerar o switch-ale. Preciso do diodo deixando a tensão primária passar para armazenar essa tensão nos capacitores de que trabalham de no máximo até 50 volts. Preciso dos capacitores de armazenamento com o seu valor com seu valor correto para que possam armazenar essa tensão, e preciso da linha completa até chegar no meu FPC. Tá? Esse é o primeiro passo que nós vamos analisar. Quando eu conecto a bateria e pressiono Power, aqui, pessoal, olha, nós temos uma malha chamada assim, olha, PWM, e essa linha está escrito assim, olha, LCD PWM COM. Essa linha é a responsável por garantir que você conectou ou não o seu display. E essa linha está indo diretamente para o meu FPC. E essa linha trabalha da seguinte forma, pessoal. Quando eu ligo o meu dispositivo, por isso que a gente fala que Android às vezes é meio complicado, pelo seguinte, porque essa linha, ela muda o seu comportamento de trabalho de acordo com a engenharia do backlight. Ela pode ser de nível lógico baixo ou de nível lógico alto. Como se comporta essa linha? Nesse dispositivo, por exemplo, quando eu ligo o meu dispositivo, ela apresenta 1.8 volts. E quando eu conecto a minha tela de LCD, essa nível lógico de 1.8 cai a 0, e fazendo com que o meu setor de backlight, com o meu circuito de backlight, identifique que uma tela está conectada. Então, ou seja, se eu ligo o meu dispositivo com uma tela conectada, essa linha já vai apresentar um nível lógico 0. E isso ela já está informando para o meu setor de backlight que eu tenho uma frontal conectada. E todo dispositivo, Android ou iPhone, tem uma coisa que chama configuração pré-determinada, que é quando o aparelho liga, o processador faz uma chamada para todos os circuitos integrados da placa, perguntando, backlight, você está aí? Tem LCD aí? E quando ele faz essa pergunta através de I2C, clock e data. E quando o circuito integrado já tem a informação que o meu display está conectado, através de clock e data ele informa, ó, eu estou presente e o display também está conectado, que eu já sei através da minha malha LCD PWM COM. E a partir da hora que o dispositivo entende, que o processador entende, através de I2C, que o meu LCD está conectado, ele gera assim, olha, 3 enables, 3 habilitações, chamada LCD, backlight IC on, ou seja, a habilitação da tensão de backlight IC. Ou seja, quem é a tensão de backlight IC? É esse bloco que começa a trabalhar, backlight SW, quando é gerado esse enable. E por aqui, backlight out, sai a tensão convertida. E essa tensão convertida vai sair de 16 volts e ela pode variar de 16 a 30 volts de acordo com a quantidade de switch-ale que a bobina vai fazer e de acordo com o brilho da sua tela. Quanto menos brilho, menos switch-ale, menos tensão de saída. Quanto mais brilho, mais switch-ale, mais tensão de saída na minha malha anodo para aumentar e diminuir o meu brilho. Então, ou seja, pessoal, quando eu tenho uma falha de iluminação, é muito simples. Garanto a indutância da bobina, garanto a minha malha ánodo e os capacitores de armazenamento, garanto que o meu LCD está sendo reconhecido. Se ele está sendo reconhecido, ela vai informar o processador que o display está conectado e o processador vai gerar um enable de backlight. E assim é gerado a minha malha ánodo. E quando gera a minha malha ánodo 16 volts, que está indo para o meu FPC e está alimentando meus diodos geradores de luz da minha frontal. Então, depois disso, eu preciso somente do meu retorno para fechar o circuito, que é a malha cátodo 1 e cátodo 2, que está voltando aqui para o meu circuito, dizendo backlight LED 1 e backlight LED 2, ok? Então, esse é o primeiro bloco do meu setor de backlight. Então, eu tive apenas uma bobina para converter no primeiro bloco. O segundo bloco é o setor de LCM, que é o responsável por sincronismo da imagem. O primeiro responsável pela iluminação da frontal. O segundo responsável pela imagem. Então, aqui nós temos, olha, uma outra bobina
de 2.2 microhenry entrando numa malha chamada LCM switch-tail. E esse LCM switch-tail é para fazer o switch-tail da tensão positiva. E aqui eu tenho tensão positiva de 5.5 volts, e eu tenho aqui, olha, um capacitor em série com um circuito, que é o que faz aqui, para gerar a minha tensão negativa. Então, ou seja, eu tenho uma tensão positiva e uma tensão negativa para sincronizar as imagens de LCM que veio através das minhas malhas MIP. Então, as malhas MIP são a transferência de alta velocidade, que vai até a GPU, e por ela vem as imagens da minha GPU até o meu display. E essas imagens, ela vem por 5 pares de linhas, ou seja, são 10 linhas, MIP positiva, MIP negativa, MIP positiva, MIP negativa, e a tensão de LCM positiva e negativa sincroniza essa imagem que veio das minhas malhas MIP. Mas como nós vimos, eu possuo aqui, quando o meu display é reconhecido, informado para o processador através de I2C, ele também libera o Enable, painel Enable positivo. Então veja, LCM Enable 1 e LCM Enable 2, Então, que é Gennady, tensão assim, positiva só um pouquinho. e tensão Assim, negativa. Então, sempre que se tratar de LCM, imagem. Imagem, O que significa LCM, para que a gente possa traduzir? Liquid Crystal Module. Exato. Módulo de cristal líquido, ou Módulo de seja, cristal líquido. sempre que vocês encontrem linhas LCM, já sabe que são relacionadas diretamente A imagem. à imagem. Então, ou seja, falha de iluminação, ánodo e cátodo. Sempre, Só. e os ánodos e cátodos sempre estão com A e K, não? A e K. A e K, A já e K. é diferente Exato. já dos iPhones, não? Isso. E outra coisa que é um pouco complexo nos Androids é porque aqui está escrito tensão positiva e negativa. Em outros esquemas elétricos vai estar escrito LVDD, LVSS. VSS, né? Então, se a gente buscar no próprio Google VSS, a gente vai saber já que se trata de tensão negativa. não? Negativa. E LVDD é isso. alimentação positiva. Muito já no termo, isso é legal, né, que a gente vai aprendendo os termos. VSS, sempre que na eletrônica utilizou, é porque nós temos uma tensão negativa aí. Exato. Então, pessoal, falha de iluminação, ánodo e cátodo. Falha de imagem, tensão positiva, tensão negativa de LCM e malhas MIP. E assim fica fácil o entendimento. Uma malha de reconhecimento do LCD e só. Circuito de backlight, muito simples. Ok? Gennady, dá só um close para mim lá naquele capacitor que está em série lá. Aqui, Isso. é o que gera tensão negativa. Foi o que eu expliquei já hoje na carga. Lembra que eu expliquei na carga para vocês com o Edgar? Que existe sempre um capacitor que ali não vai estar, nesse caso ele está em série. É a mesma forma. Numa ponta um valor, na outra outro. Outro valor. Se mediu Se- dois e se valores inverter, igual, isso. o Mas valor troca. se o Os valor dois estiver valores igual, o capacitor é em porque curto. está o capacitor em curto, não gerando tensão negativa. E isso aconteceu comigo em vários casos. Inclusive, eu estava acho que no Peru. E no Peru, o companheiro disse, Leandro, eu já troquei conector, eu já troquei o filtro, eu já troquei o backlight, eu já troquei a bobina. Na backlight não, a Chestnut, né, que é o Que é o de que imagem. gera tensão negativa e positiva Isso, do iPhone. eu já troquei tudo, já não sei mais o que faço, esse telefone não dá imagem. Eu falei para ele, ok, vamos verificar alguma coisinha. Primeiro, provei a alimentação. A alimentação, ela, às vezes saía menos 5.7, ela saía menos 2.4. Já mais ou menos pela metade. Eu falei para ele, veja o seguinte, pega esse capacitor, valor de um lado, valor do outro. 300 e 300. Eu falei, o capacitor está em curto. Ele falou, não, mas não está apitando para a terra. Eu falei, aí está o problema. Se você Porque ele buscar não um tem terra terra. no que não está conectado, você vai encontrar. Simplesmente, troquei esse capacitor, bum, imagem. Ou seja, eu reparei sem trocar um circuito integrado. Exato. Então, isso é importante tendo a ter esse certeza da ponto aí. falha. E outra coisa que no Android também muda um pouco é que nesse circuito a tensão negativa está gerada por esse capacitor em série. Mas em outro Exato. circuito parecido, ele vai estar gerado por uma bobina em paralelo com Isso. terra. E a bobina é gerado curto, e chega aluno que já meteu short killer na bobina e o curto não sai. Bobina- Troquei a bobina e o curto não aí sai. é o famoso, a bobina está em curto. A bobina está em curto. Pois é, então fica atento. Isso nós vamos ver agora no setor de octa DC-DC. Então, o setor de backlight, bem tranquilo, tá? Então, nós temos aqui, olha, uma demonstração. Só para vocês verem aí. Ó, um cátodo só ligado e um ánodo. Então, tem um LED aceso, outro apagado, um LED aceso, outro apagado, com 17 volts. Aumenta a tensão, aumenta o brilho, ok? E depois eu tenho os dois cátodos, o outro cátodo ligado, então acendeu os outros LEDs, e por fim, eu liguei então os dois cátodos em um único negativo. Ok, Gennady. Então, isso nós temos uma conversão DC-DC, correto?
que às vezes eles vão encontrar o nome do circuito como conversor DC-DC, Buck, Booster, Inverter. Isso, porque ele então ele é de corrente contínua para corrente contínua. Isso a gente sempre pergunta e fala, é de corrente contínua? Os alunos respondem, para alternada. DC-DC, não, corrente contínua ou para seja, contínua. ele leva a tensão, porque a gente tem que sempre ter a consciência assim, quanto nós temos na bateria? A bateria é a nossa única fonte de alimentação, correto? A nossa única entrada. Exato. Então nós vamos ter 4 volts. Como é que ele chega ao processo de ter os 17? Através de um convertidor DC-DC, Buck, Booster. E por que ele chama Buck, Booster, Inverter? Porque ele eleva, ele diminui essa tensão e inverte a tensão negativa. Por isso ele tem esse palavrão. Que gera os 17 volts aí. Exato. E a soma do 17 até o 30, naquele caso ali, é o brilho que o cliente determina a mais alto, maior tensão. E de acordo com a quantidade de switch aí, vai levar a corrente, e é isso que faz gastar mais bateria ou menos bateria de acordo com o brilho da tela, tá? Então vamos lá. Octa DC-DC, pessoal, principal característica, não possui diodos iluminador de luz, geradores de luz. As telas são bem mais finas que uma tela de LCD. Ok? A tela de OLED trabalha apenas com 7.5 volts, 7.3 volts, está escrito no esquema elétrico. E aqui é o esquema elétrico de um setor Octa DC-DC. Então vamos ver que ele é bem parecido. Então verifiquem, aqui eu tenho uma tensão primária. Igual no outro circuito, ela entra por uma linha chamada AVIN, uma tensão para o circuito funcionar apenas. Não vai fazer nenhum tipo de convertimento, de boost. Aqui eu tenho uma bobina de 10 microhenry, exatamente igual ao setor de backlight. E ela está entrando numa malha chamada assim, olha, LX3, ou seja, switch-tail 3. Essa tensão switch-tail 3, ela vai sair por onde? Aqui vai ser gerado um switch-tail, e aqui do lado eu tenho, olha, que às vezes muita gente não presta atenção por dentro do esquema e faz uma leitura errada. VOUT 3. Então LX3 vai sair aonde? VOUT 3. E quem é essa tensão? É a tensão de 7.6 volts. A VDD 7.6 volts para alimentar a minha tela de OLED. Então eu posso dizer que essa bobina de 10 microhenry é para fazer o boost do LX3. E quem é o VOUT 3? 7 volts. Essa bobina é responsável pelo 7 volts. Ok? Aqui abaixo eu tenho L604. Então ela está entrando no LX1. E se ela entra no LX1, aonde ela vai sair? VOUT 1. E se eu tenho uma bobina de entrada, essa bobina é responsável por quem? Pela saída de tensão VOUT 1, que é uma tensão LVDD, de 4.6 volts positiva. Então, se a gente for fazer uma analogia com o setor de backlight, é como se aqui fosse ánodo, aqui a tensão de LCM. E do outro lado eu tenho uma outra tensão, escrito assim, olha, PVIN. Ou seja, essa tensão também não passa por uma bobina, porque ela está entrando em um bloco do circuito integrado, onde vai utilizar uma bobina ligada ao terra para fazer a indutância da tensão negativa. Por isso essa PVIN, que significa tensão de entrada para o bloco negativo, ela vai fazer através do LX2 converter a tensão para negativo. E o LX2 vai sair no VO2, que é a tensão de Elvis menos 4 volts. Ok? Então eu tenho 3 tensões, 3 convertimentos de tensões, eu tenho que ter 3 bobinas. Uma bobina alterna, gera tensão negativa. Uma bobina de 10 microhenry, tensão de 7 volts. Uma bobina de 2.2 microhenry, tensão de 4.6 volts. Mas não diferente do setor de backlight, para que essas tensões sejam geradas, é necessário que o meu circuito Octa DC-DC faça o reconhecimento dessa frontal. E aqui eu tenho, lá no meu Octa DC-DC, uma malha, lá no meu FPC, uma malha chamada Octa ID. E essa Octa ID também trabalha com uma mudança de nível lógico. Geralmente, 1.8 volts. Quando eu conecto uma tela OLED, 1.8 cai a 0, informando, nesse caso, diretamente para o processador que o display de OLED está conectado. E aqui eu tenho 2 malhas chamadas assim, olha, EL. E de Enable, L de LDO, porque é um LDO interno do circuito integrado, e ON de habilitação 1. Então, olha, o que essa ELON 1 está me dizendo? Essa ELON 1, ela é um Enable para quem? Dentro do circuito está me falando assim, olha, Enable VOUT 3. Ela é um Enable para a tensão VOUT 3. Então, ou seja, essa é uma habilitação para a minha tensão de 7.6 volts. E eu tenho depois a ELON 2.
E a Elon 2 é uma linha de controle de imagem. Ela é o enable para a minha tensão de VOUT 2 e VOUT 1. Por isso ela é E de enable, L de LDO, 2 de duas linhas, que ela vai ser o enable, VOUT 2 e VOUT 1, que gera as tensões então de LCM para o meu octa DCDC. Então até agora, pessoal, deu para a gente entender com quantos volts um circuito integrado octa DCDC trabalha. Quantos volts uma tela OLED trabalha? Quanto? 7.3 volts. Agora é uma pergunta. Quem aí trabalha com tela em céu? Alguns, principalmente quem ainda está iniciando, Esse né? vai dar sua garantia. Calma aí que eu vou fazer um levantamento aqui. Levanta a mão. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando: não coloca tela em céu porque consome mais energia, não coloca tela em céu porque vai acontecer isso, mas ninguém sabe exato de fato o fundamento desse processo, de como isso funciona. Agora eu quero que vocês me respondam uma coisa: qual tecnologia é uma tela em céu? LCD ou AMOLED? LCD. Quantos volts um LCD trabalha mesmo? E quantos volts o OLED gera? 7. Agora a pergunta: como uma tela em céu funciona em um circuito octa DCDC? Levanta a mão, alguém vai responder? Conversor Bush, aonde? Na tela? Tá aí, quem concorda com essa teoria? Quem concorda? A explicação do Gennady é boa. Tá boa essa ideia, boa essa questão, Gennady. Porque vamos ver se a galera está pendente de estudar e mostrar. Então, a ideia é: pega uma alimentação do octa DCDC, converteu, altera, eleva e ilumina os LEDs. Porque o próprio professor Gennady mostrou que ilumina dos 17 a 30 volts, correto? Os LEDs. Exato, mostrei isso, a tela de LCD ilumina. E isso é uma regra ou o quê? É isso que a gente quer ver. Será? É isso que a gente vai aprender agora. Sei. Então, ou seja, quem concorda com a teoria que na tela de LCD, nas telas em séries, possui um circuito boost, que converte a tensão de 7 volts para de 16 volts para que ela possa acender? Ou se alguém tem alguma outra teoria para explicar como uma tela de LCD funciona em um circuito octa DCDC? Mas depois do Adeilson. Eu já chamei o Adeilson para lá. Já está lá tudo certo. O Adeilson está bem assim, né? 4. Tá lá. Uma boa observação. Cadê o cátodo no circuito de octa DCDC? Não existe. Não tem cátodo. Circuito octa DCDC não tem cátodo. Vejam o circuito. Não tem cátodo, não tem retorno. Será? Com qual tensão? Com quantos de tensão? Sim, mas converte ou não? Exato. Então, pessoal, na verdade, a teoria, até hoje, que a gente vai desmistificar isso aqui, era o seguinte, que era a primeira opção que ele deu, que toda tela de incel, na tela, possuía um conversor boost, que recebe a tensão de 7 volts, gerado para o meu octa DCDC, porque ele nunca vai gerar mais que isso, que ele é programado de fábrica para gerar uma tensão máxima de 7 volts, e na tela, esses 7 volts era convertido para uma tensão de 16 a 30, para que os LEDs da tela em céu possam, de fato, acender, ok? Agora eu vou fazer um experimento para vocês aqui, para vocês atentarem em uma seguinte informação. Vejam isso. Aqui eu tenho, olha, um esquema elétrico de um J701. Um J701. E o J701 basicamente o mesmo esquema que está lá na minha apresentação. Uma tensão primária entra no circuito sem bobina, para alimentar o circuito. Uma tensão primária passa por uma bobina de 10 microhenrio, LX3. Aonde vai sair essa tensão? VOUT3. VOUT3 quem é? Tensão de 7.6 volts. Essa tensão possui uma bobina em série e segue diretamente para o meu FPC de imagem, ok? E essa tensão que alimenta a minha tela de
OLED, ok? E eu tenho uma outra bobina, que gera tensão de 4,6 volts, e eu tenho uma bobina de jogar ao terra, que gera tensão de menos 4,6 volts. Então vejam o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho o dispositivo com uma tela OLED, tá? Se tiver uma câmera aqui perto. Aqui eu tenho um dispositivo com a tela OLED. Eu posso estar ligando esse dispositivo. Ei, tá ligado com a tela OLED, certo? Porque só a posiciona tela, ali, Gennady, embaixo aí. porque é a Aí. tela original do dispositivo. Vou ligar aqui de novo. E vejam aí, a tela original do dispositivo. Uma tela OLED, trabalha com 7 volts, positivo, menos 4 volts, negativa. Agora eu quero que vocês vejam o seguinte, e desse mesmo jeito, se eu colocar uma frontal em céu, Com garantia ou sem garantia? sem garantia, mano. Garantia até sumir na curva. Garantia sono Joe. E uma tela em céu também acendendo aí de forma perfeita, porque o circuito está completo. E de acordo com a teoria, os 7 volts está convertendo dentro da tela para uma tensão de 16 volts, e isso que está fazendo a minha tela em céu, que possui os diodos geradores de luz, dentro da minha frontal, ok? Só que agora, eu vou fazer o seguinte. Se é verdade que essa tensão de 7,6 volts é convertida da minha frontal, se a minha frontal tem um conversor boost que eleva essa tensão de 7,6 para 16 volts, eu vou fazer o seguinte. Essa bobina aqui tem série, certo? Se eu tirar essa bobina, a tensão gerada pelo meu circuito chega no meu FPC, não? Então vamos ver aonde essa bobina está. Aí está a bobina. Debaixo do circuito, um capacitor, primeira bobina. Vamos colocar aqui no microscópio. Então vejam aí, ó. Debaixo do circuito, um capacitor e uma bobina. Está pretinha aí, certo? Vou fazer o seguinte aqui com ela, ó. Agora eu tenho tensão de 7 volts, pessoal? Tem ou não? Ou seja, você desconectou o que está em série. Desconectei o que tem Daqui série. para cá, Já não tem mais ponte. soltou a ponte, já não tem Soltei mais. ponte, já não tem mais. Ou seja, não, vamos lá, vamos fundamentar isso. Ou seja, a ideia era que os 7 volts chega no display, o display converte. Para 16, para que o display possa acender. Então não vai funcionar. Vai Eu funcionar acho ou que não? Quem acha que vai funcionar? Levanta a mão aí, quem acha que vai. Cadê? Hã? Vai, quem acha que vai funcionar, levanta a mão. E quem não vai? Quem acha que não vai funcionar? Quem acha que não vai? Tá meio a meio. É, dividiu. tem gente que não sabe nem se vai e não vai, né? E quem não sabe? E quem não sabe? A maioria. Eis a Então, questão. pessoal, é o seguinte. Eu tirei a bobina de 7 volts. Tirei a bobina que está em série no dispositivo de 7 volts. E vou colocar aqui, ó, a minha tela OLED. Ele não vai trocar a placa, hein? É, Não a vou gente trocar tinha a que ter placa, feito vou um colocar. bolão, hein? Ele vai colocar outra placa aí. Ei. Ó, Nós tá tamo- lá, sem ei, bobina. Nós estamos de olho aqui, não acha É. que... Então, ó, tela OLED. Câmera. Cadê o suspense? Tchan, 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 tchan. E ó, já vibrou. Deu imagem? Não. Não. Mas essa é a tela de OLED. OLED. Ou E a seja, tela OLED necessita da tensão de 7 volts. então... isso. Entendeu? Sim. E Ou eu seja, tirei a tensão. Eu sem- estou mostrando que eu tirei a tensão. Não funciona a tela Não OLED. funciona. E a placa- Agora, a e teoria placa é- a mesma. Exato. Agora a teoria é: a tela em céu, se necessita também das 7 volts, também não pode Funcionar. funcionar. E agora a hora, hein? Turulum. Que toque os tambores. Tu, 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 tu. E a tela em céu tá aí, ó. É. Gennady, ou seja, mandou por Wi-Fi a alimentação agora. Agora o Wi-Fi a alimentação foi por Wi-Fi. Para ser convertida pelo boost da tela, foi pela bobina de indutância, né? Gerando a campo Isso, magnético. já vamos ver tudo sem fio agora.
Ó, amanhã Isso, vai pessoal. vender tela em céu, hein? Ó. Agora atenção. Atenção. Aí a pessoa pergunta, mas espera aí. Se eu não tenho a tensão de 7 volts que alimenta os diodos da minha frontal, como que a minha frontal está acesa? É porque a informação foi equivocada desde o início, pessoal. Que eu também, há muitos anos atrás, eu também já tinha ouvido falar e eu também aprendi assim, que dentro da frontal tinha um conversor boost que gerava tensão de 7 volts, fazia a tensão virar de 16 a 30 volts para que possa acender. Até que um dia, um aluno chegou no meu laboratório e falou assim, professor, eu estou com esse J400 e está com a tela em céu, funciona normal, coloca o original, não funciona. Falei, mas como não funciona? Como funciona com a tela de 16 volts e não funciona com a de 7? Possível? Ele, não, a frontal está aqui original. Coloquei, falei, não, fácil, troca a tela. Foi lá no fornecedor, trocou a tela, Garantia, chegou. amigo. Aí eu falei com ele, fácil, outra tela ruim, troca de novo. É, tela não funciona. Aí ele voltou ó. pela terceira vez, eu falei, cara, já sei o problema, é o fornecedor, troca. É a pecinha atrás, né? Aquela pecinha atrás. Aí eu falei, não acreditando, eu fui até o fornecedor, coloquei uma frontal e não acende, coloquei em céu, acende. Falei, qual a explicação disso? Aí eu comecei a me gerar curiosidade, por que que isso acontecia? É exatamente isso. Porque quando se trata que você está utilizando uma tela em céu, pessoal, por que que ela está acesa? Porque a tela em céu, os LEDs da frontal, eles estão em série, eles não estão em paralelo, então eles não precisam de cátodo. Então eles iluminam com a tensão de 4.6 volts, que é a tensão utilizada para a LCM. Alguns de vocês já devem conhecer uma lei chamada lei de Kishnell. Tensão que entra no nó, sai do nó. E a minha tensão de LCM, ela continua sendo gerada, que é a tensão de 4.6 volts. Só que o que o chinês fez? Ele simplesmente fez essa mesma tensão que vai para o LCM, iluminar também os LEDs da tela. Então ele não necessitou da tensão de 7 volts para alimentar os diodos que estavam em série. Só que a pergunta é o seguinte, se quando eu coloquei uma tela LCD, a minha malha octa ID, ela não caiu o nível lógico, porque não é a mesma tecnologia. E se ela não caiu o nível lógico, a minha frontal de LCD não era reconhecida pelo meu octa DCDC, não era reconhecida pelo meu processador. Aí eu falei, quem está habilitando os dois enables então, já que a frontal não está sendo reconhecida? Aí o que o chinês fez? Todo FPC possui uma tensão de 1.8 volts IO. Ele simplesmente no flex, numa tela em céu, ele fez o jump da tensão de 1.8 até a Elon 2. Ele nem habilita a Elon 1, porque ele não precisa de tensão de 7 volts, ele só habilita a Elon 2, que é o enable que gera tensão negativa e a tensão positiva para a LCM, que é o que ele precisa de ser gerada na frontal em céu. Claro. Controle de brilho. Sim, tem controle de brilho. Não, só Antes- repetindo, quem não antes escutou, não né? tinha. É porque como é uma alimentação fixa, né? Tem controle de PWM sim ou não? Imagino que o pessoal Sim, também tem. possa estar com essa a dúvida, tensão né? negativa, ela varia de acordo com o brilho da tela. A tensão negativa. Antigamente elas vinham sem brilho, né? Regulagem de Antigamente brilho. Resumo, tinha, essa elas daí é a já têm. melhor. Pode comprar com a Michelle ali. Skytech, viu? Um hein, ano de galera? garantia. Só que, Lá em pessoal, céu, aí você me o principal problema disso, então, a conclusão é que quando eu explico isso, pode perguntar. Algumas. Tem, essa regula. Essa regula o depende brilho. da peça, Depende do aí da qualidade fornecedor, da isso aqui. frontal. Talvez a variação, Gnai, que seja tão mínima para brilhar que não afete o funcionamento. Seja Exato. Porque, por exemplo, a gente viu a variação de 17 a 30, e ali pode ser uma variação de 4.1, 2, 3, seja a mínima que os LEDs aí se Exato. iluminem. Então, pessoal, a conclusão que a galera chega quando eu explico isso é o seguinte: então é mito do que uma tela em céu consome mais energia do que uma tela OLED? Sim e não, porque ela trabalha com menos tensão, mas imagina, a bobina que gera a corrente para minha malha de 4.6 positivo de LCM, agora ela está gerando corrente para duas malhas diferentes, uma para o diodo e outra para o LCM. Então isso faz com que a bobina trabalhe dobrado para gerar corrente suficiente para duas linhas em vez de apenas uma, e isso vai drenar sua bateria, e isso faz a bobina desgastar e perder a sua vida útil, que é o que causa uma falha de backlight permanente, até você substituir essa bobina para voltar a funcionar com a tela em céu ou com a tela OLED. Houve um desgaste desnecessário, Um desgaste saturou, desnecessário. no caso, E desgasta a bateria, porque gera mais Exatamente. corrente. E, Gennady, eu escutei em alguns lugares, algumas partes, assim, Leandro, sempre que nós colocamos em céu, incha a bateria. Incha a bateria, exato. E gera uma série, porque o dispositivo ele foi preparado para receber uma tela de AMOLED. De AMOLED. E ele está recebendo uma TFT, ou seja, você trocou a arquitetura completamente.
Com isso, você está gerando mais gasto, mais consumo Consumo um de circuito de corrente. gestão. Então é o seguinte, por isso que dá muita garantia. Né? Exatamente. Sem contar fragilidade, outra, sem contar também qualidade, né? O Exatamente. professor Deus depois vai explicar um pouquinho sobre tela, então a gente deixa o gancho da telinha para ele. Exatamente. Então, pessoal, a conclusão é essa. Então, olha, aqui eu separei para vocês rapidinho, que meu tempo já chegou ao fim. Eu separei para vocês aqui, olha, 2 esquemas de como se comportam aqui, ó, as frontais. O que a tela OLED precisa para funcionar, se vocês quiserem fotografar aí, essas tensões a tela precisa de OLED funcionar, 7.6 positivo, 4.6 positivo, 4 volts negativo e 1.8 volts, Elon 1 e Elon 2 para habilitar todas elas, ok? Isso uma tela OLED necessita para trabalhar. Quando colocamos uma tela em céu, já não necessita mais da tensão de 7 volts. Então, ela trabalha basicamente com 2 tensões, 4.6 volts positiva e 4.6 volts negativa. E a 1.8 volts é a 1.8 volts IO, que é o que o chinês fez para habilitar Elon 1 e Elon 2, já que a tela LCD não é reconhecida no FPC de uma tela OLED. Então, ele fez um jumper para o Enable Elon 1 e Elon 2 para gerar apenas tensão positiva, tensão negativa, que é o suficiente para alimentar uma tela em céu. Beleza, pessoal? Então, para quem não sabia a diferença, pelo amor de Deus, não utilize mais tela em céu, que vocês já sabem aí a falha que isso pode estar causando. Acabou? Ok? Vai comprar original agora, pô. Original com garantia. Original China, garantia. Garantia, 90 dias, padrão Skytech. Não vai de trocar qualidade, tecnologia. Não é, professor? Que isso? Lógico. É. Cadê o merchan? Ó, já o Leandro vai querer comissão também. Ó. É. Já tem do que ser, né? Agora da Skytech. Então, pessoal, por aqui finalizo. Essa foi a minha apresentação. Aê, Espero que tenham professor! gostado. Salva de palmas! Cadê a foto? Não tem essa foto com essa turma? Então, né? Calma aí que o professor também vai tirar a foto dele, galera. Cadê o seu celular? Tá aí pra tirar selfie? Não, Ele não, não? save, não save. Não, outro. Esse aqui da câmera tá ruim. Ah, Ei, iPhone não. iPhone não. vai. Todo mundo azul. Yanagi, parabéns, cara, pela apresentação. Me orgulha muito ver assim, o nível que você elevou, a quantidade que você avança dia a dia, graças ao seu estudo, seu esforço, sua dedicação. Isso é mérito seu. Isso é de você. E esse público, tenho certeza que te apreciou muito hoje. E é muito legal. A gente sabe o que a gente leva e a gente fala, é a inspiração. Inspirar com que eles tenham esse espírito de estudar. Claro. Porque é muito fácil a gente ver uma imagem e copiar. Agora, gerar aquela imagem, desmistificar aquilo, fazer isso que você fez, a parte da engenharia inversa é muito importante. Muito importante. Nós que somos professores, nós vivemos disso. Exato. Né? Tais coisas a gente não encontra a resposta agora, mas se a gente estudar, a gente sabe o porquê, né? Então a gente está em constante movimento assim, na engenharia inversa. E dizer a vocês que isso é importante para vocês. Por que é importante para eles, Guilherme? Eu sempre falo assim, se você só reparar, você só vai reparar o dia todo. Se você não parar pelo menos 1 hora na tua assistência técnica para estudar, veja, vamos dar um exemplo. Vamos perguntar algo para eles. Quanto tempo, vamos assim, vocês levam estudando mais ou menos por hora, por semana? Quem tem loja? Falei assim, eu estudo 2 horas por dia, 1 hora por dia. Quem faz essa atividade? Fala a verdade. Ah? Então essa atividade poucos fazem. De falar assim, eu vou reparar até as 5 e das 5 às 7 no meu turno eu vou estudar. Eu vou ver o que eu tenho dificuldade. Agora eu vou fazer uma pergunta para eles. Quanto tempo vocês ficam nas redes sociais? Quem aqui fica na rede social todo dia? Hã? Lá no Milionários, deixa eu ver. Então, às vezes, a gente está nessa zona de conforto. De o quê? costumo- Claro, é muito mais legal você ficar rodando o Facebook, o Instagram, as coisas, do que dedicar um tempo. Né? E é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, cara, que hoje o técnico, o que ele faz de 7 da manhã às 7 da noite é para manter sua loja, manter sua família e sustentar sua família. O que vai fazer você evoluir é o que você faz das 7 da noite à meia-noite, cara.
É o estudo que você vai fazer depois do seu horário de serviço. dedicação. É a dedicação. E nós sabemos Entende? disso. Nós vamos às vezes 12, 14, 16. Tem dia que eu fico 18 horas com a cabeça no microscópio. Exato. De chegar, não, já chegar a ver areia na frente de embaçar o olho. Mas é onde a gente evolui, a gente cresce. Se vocês dão 1 hora por dia, 5 dias na semana, de segunda a sexta, vocês tenham certeza que durante o mês vocês são 20 horas melhor. E a galera se torna cansativo o estudo, porque muitas vezes o cara quer estudar e quer estudar tudo. Faz igual eu, pessoal. Separa um dia e fala assim, hoje eu vou estudar só OctaDCDC. Pega 3, 4 placas com engenharias diferentes, vê o que tem em comum, vê a malha que é o mesmo funcionamento, porém é nome diferente. E isso vai te ajudar você a compreender esse circuito nesse dia. Amanhã é outro dia, amanhã você pega só backlight e faz a mesma coisa. Estuda um setor por dia. É um hábito, né? Que tem É um que hábito, tem que exatamente. colocar na rotina de De vocês. perguntar para si mesmo. Eu sempre fui curioso e perguntava, o que é um resistor? Eu perguntava para mim. Se eu tirar isso aqui, o que acontece? Isso. Eu falava, o que é um resistor? Se eu colocar no Google hoje o que é um resistor, mas ele fala um monte de coisa para mim. E é coisa que eu não sei até hoje. Amanhã eu falo, o que é um capacitor? E assim eu vou dando esse passo dia a dia. Então, Gennady, meus parabéns para o seu mais uma estudo, a vez. sua dedicação e Obrigado. que vai bem. E agora tem mais, né? Quem quiser que o professor Gennady aí também está com nosso treinamento, faz parte do nosso corpo técnico no Tech Channel. E Tem um curso já no calendário É. com quem que é, professor? Com o Mário Barrios. Mário Barrios. Mário Quando Barrios, que é? o José, repara José do Chile também, que Já tá sabe a vindo pra gente data ministrar um para liberar pra treinamento. galera? Com o Mário vai ser em abril agora, 23 de abril, se eu não me engano. um curso internacional. Curso internacional. Temos 2 cursos internacionais nos próximos meses aí. aqui Lá em na São escola, Paulo. tá, galera? E tudo Quem voltado quiser. para avançado de Android. Isso. Ok? Exato. E Ok. como eu disse, agradeço o Leandro, muito Obrigado. obrigado, Michele. E é um orgulho sempre fazer parte aí do Corpo Técnico Tech Channel. E é uma honra para mim estar participando do evento como esse. Obrigado a todos, pessoal. Até mais. Obrigada. You can call that mental freeze when these people talk too much, put that shit in Exemplos